Voltei, bem-aventurados, parte 2 sobre o propósito. Hoje, agora de madrugada, quando eu acordei, eu tô gravando esses vídeos de madrugada, eu falei com Deus que eu não ia falar sobre mim, porque eu falei, talvez tá ficando muito chato, eu ficar sempre contando os meus testemunhos, mas é o que Deus quer, é o chamado que Deus, eu tô falando sobre propósito, sobre o chamado de Deus, é o que Deus quer que eu compartilhe sobre as experiências e como todas essas experiências que eu vivi me trouxeram, né? Fizeram com que eu chegasse até aqui para cumprir o propósito e a vontade de Deus. E que essas experiências, que o meu testemunho, porque, gente, eu falei com Deus, eu sou um testemunho vivo do que Deus fez na minha vida, da transformação que Deus fez na minha vida, me tirando do Egito, me tirando de uma situação muito difícil que eu passei. Mas eu não quero falar, já falei isso tudo nos vídeos de ontem, né? Mas eu tô entendendo que esse é o propósito de Deus. Eu tô para cumprir o propósito. E esse vídeo é para falar sobre o propósito. E eu tava falando, terminei o primeiro vídeo, a parte 1, né? A primeira parte, falando sobre como as pessoas me viam. Eu era um projeto fracassado em todas as áreas. Até a minha família muitas vezes não acreditava muito em mim. Eu sempre carreguei esse fardo das pessoas na rua terem uma compreensão muito equivocada daquilo sobre mim. Ainda que fosse verdade, é um direito que eu tenho de fazer o que eu quiser com a minha vida. Eles sempre achavam que eu fosse uma pessoa muito volúvel, muito fácil, né? Eu fui muito ingênuo em acreditar nas pessoas. As pessoas sempre colocaram em dúvida tudo aquilo que eu falo e eu ficava tentando provar. E o que eu acho mais interessante é que as pessoas sempre me desmentiam e ainda insistem em fazer isso, mas graças a Deus, Deus foi uma pessoa que ele foi me moldando e eu sempre consegui provar. Ainda que eu não precisasse provar as coisas, mas quando alguém falava que eu falei, quando eu comentava uma coisa, a pessoa falava que era mentira, aquilo que eu falei, eu sempre tinha como provar as coisas em todas as áreas da minha vida, né? O que eu falo, eu consigo comprovar ali com palavras que a pessoa falou. Eu falo, fulano, você não falou isso não? Olha isso aqui. Eu tenho aqui a conversinha no WhatsApp, eu tenho aqui um áudio seu, entendeu? Não falou? Isso aqui. E esse print aqui? Isso. Aí a pessoa cala a boca na hora, eu falo, porque eu que sou mentiroso, eu que sou o prostituto, eu é que não presto, eu é que sou ruim, mas é você que me demite legalmente, é você que me joga na rua, é você que frauda um direito que eu tenho, é você que me rouba, é você que entra dentro da minha casa pra me trair, sabe? Pra me trair, pra me roubar, sai da minha casa me difamando. É você que faz essas coisas. E vocês fazem essas coisas e colocam a culpa em mim. Vocês se prostituem, vocês se envolvem com coisas erradas e falam que sou eu que faço. Sempre sou eu, né? Eu tô carregando aí a fama de Jesus. Todo mundo peca. Todo mundo peca, todo mundo faz, todo mundo acontece, todo mundo vive a vida louca, a sua maneira, mas na hora de carregar a cruz, eu que tenho que carregar a cruz pelo pecado do outro. Eu ouvi muito isso. Eu não consigo muito me desprender do meu testemunho, da situação que eu vivi a partir do dia 30 de abril de novo, né? De 30 de abril de 2024. Não consigo me desprender porque foi marcante na minha vida e é algo que eu gosto de falar, porque eu gosto de falar porque pelo que Deus, por onde Deus me trouxe hoje, não por aquele momento que eu vivi, que foi um momento difícil. Porque essa pessoa, ela foi levantada por Satanás pela... Gente, quando aquela pessoa falou aquelas palavras comigo para me diminuir, nada daquilo era verdade, nada daquilo tinha acontecido. E ele juntou pessoas combinou com pessoas tão ordinárias contra ele para poder tentar fazer com que aquilo fosse verdade. Na hora, Deus nem permitiu. Gente, eu ouvi tudo calado. Eu fui como uma ovelha muda ao matador. Eu não falei nada. A única coisa que na hora, porque a pessoa, quando ela começou a me diminuir, falando todas aquelas coisas, que mais me doeu, sabe o que foi? Foi que tudo aquilo era mentira. Nada daquilo, que se fosse verdade, todas aquelas. Se eu tivesse feito todas aquelas coisas que a pessoa falou, e se eu fosse tudo aquilo que a pessoa falou, eu calaria minha boca. A pessoa falou: você é um problema, onde você está, você é um problema, você tem que rever os seus conceitos. Porque eu só sirvo, eu sou muito legal, sabe o quê? Quando a pessoa vem e precisa de mim pra usar os meus ouvidos, pra mim ser um psicólogo. Quando ela precisa de mim pra levantar 5 horas da manhã, trabalhar de graça, sem me pagar hora extra. Quando ela me manda lavar um banheiro, entendeu? Quando ela quer que eu sirva a ela, que eu levante. Não, você tem que ir na hora que a gente mandar você ir, porque a gente tá te pagando. Falando assim, como se eu fosse um escravo, né? E eu com estudo, né? Com instrução, falando tudo isso comigo.
né? E ali Deus nem permitiu. Eu lembro que naquele momento eu só olhei pro céu e comecei a chorar. Foi muito dolorido. E eu tenho tudo isso gravado, tá? Que a pessoa sabe que. Eu não vou ficar dando nome aqui, porque eu não vou ficar também, sabe, dando palco batendo palma pra palhaço, não, né? Palhaço tem que resolver, a gente resolve de outras formas. E. Então foi muito sofrido pra mim. Na hora eu não falei nada, gente. Eu chorei, eu lembro que eu olhei pros céus assim e falei, Deus, não é possível que eu tô passando por esse tipo de provação. Isso é muito injusto. Mas as pessoas, eu cheguei lá, a pessoa ainda falou comigo assim, eu vou dar o que você quer, né? Você já tá querendo isso. A pessoa sabia até o que eu queria. Eu falei, meu Deus, é Deus. Eu falei, você é Deus. Antes que a palavra chegue à minha boca, você já sabe. Mas tudo bem, gente, suportei a provação. E o mais engraçado é que a pessoa falou que eu era. As coisas que a pessoa falou que eu, sobre a meu respeito, é tudo que ela praticava. Que eu não pratiquei. Eu falei, eu não vou ficar batendo boca. Eu não vou, sabe, bater palma pra palhaço fazendo espetáculo dentro do circo. Entendeu? Quem vai resolver essa situação é Deus. É Deus que vai resolver. E uma coisa muito interessante, que as pessoas sempre falaram tudo isso a meu respeito, sempre me desmentiram. Dentro desse ambiente, eu tive uma colega de trabalho que numa situação que eu cheguei perto da gerente para poder falar com ela, ela teve a maior cara de pau de me desmentir na frente de todo mundo. Falou que tudo que eu falei era mentira. Só que no ambiente que eu trabalhava, tinha câmeras. E aí, um fato muito interessante, é o que eu falo, quando a pessoa já tem uma opinião formada sobre você, é muito, assim, não tem como, gente, não tem o que você fazer. Eu falei assim, eu tô mentindo, não aconteceu isso, vamos olhar na câmera. A gerente, eu não entendi porque a gerente na mesma hora não quis olhar nas câmeras. Ela, não precisamos olhar. Vamos acreditar na palavra de fulana, da bonequinha russa, da bonequinha aqui de porcelana, a bonequinha, ela fica, eu sou linda, sou maravilhosa. E tudo. E quando essa pessoa ordinária falou comigo lá no 30 de abril, essa pessoa cruel, perversa, muito ordinária, com uma carinha de bonzinho, gente, falou isso comigo, eu falei a mesma coisa. Eu falei, vamos olhar nas câmeras. Lá não tem câmera? No filme 24 horas? Não quero olhar nas câmeras. Eu achei muito engraçado que parecia que eles tinham até combinado. Que eles deram a mesma resposta com a mesma entonação. Aí eu vi que ele tinha algo de errado, que eles tinham um relacionamento entre eles, aquela garota ali, um relacionamento muito esquisito. E eu não quis me meter naquilo, porque também não tem nada a ver com a vida deles, mas eu achei aquela história muito esquisita. Mas o que eu quero compartilhar é quando a pessoa tem uma opinião formada sobre você, sabe? Já tem, não tem o que você fazer. A única maneira de você reverter essa situação é com o seu caráter, botando o seu caráter em prática, com as suas atitudes. Se alguém fala que você rouba, ela tem que provar que você roubou, né? Ela tem que provar. E as pessoas vão ver no dia a dia. Se você é uma pessoa mesmo, se você é um ladrão daquilo, vão ver você roubando dentro da sua casa, vão ver você roubando no seu vizinho, vão ver você roubando na rua. Porque é aquilo que você é. Então, aquilo que você é, você mostra no seu dia a dia. Entendeu? E eu perdia muito meu tempo, eu gastava muita energia provando muito pros outros que eu sou isso, que eu não sou isso, que eu sou aquilo. Eu falei, aí Deus falou comigo, eu não preciso provar nada pra ninguém. Nada. Porque as pessoas, elas vão ter uma opinião formada sobre a gente, mas esse tipo de opinião diz muito mais sobre elas, sobre o caráter delas do que o nosso. Porque a gente mostra o nosso caráter com as nossas atitudes. É ali no dia a dia, gente. Que eu posso chegar, eu posso ver alguém na rua e falar qualquer coisa da pessoa sem conhecê-la, sabe? Só pela aparência, só pelo jeito dela falar e determinar algo sobre a vida dela. Que não é verdade. Foi o que aconteceu com José. Vou ter que gravar a parte 3. É uma trilogia hoje. Acompanhe o vídeo aí.